Salve, salve galera! Vamos então a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a Banca Objetivo, que é uma banca que faz provas para a região sul do Brasil, né? Muitas provas para o Rio Grande do Sul, que hoje infelizmente está passando por esse terrível problema, por essa tragédia gigantesca, mas que se Deus quiser tudo vai se recuperar, a reconstrução vai ser feita e o Rio Grande do Sul vai ser maior ainda do que já era. Vamos lá, gente. Então, vamos falar um pouco sobre a banca objetiva, certo? As questões de interpretação de texto são muito simples, gente. Requerem apenas um pouco mais de leitura do enunciado, ler o enunciado com cuidado. Questões com crase, eles solicitam questões de conectores, análise morfossintática, então identificação de classe gramatical, de função sintática, análise mesmo, o cara pega um texto e vai fazendo perguntas perguntas gramaticais sobre aquele texto. Questões de pontuação, regência, concordância, enfim, muita questão, é praticamente o programa completo, né? Porque ele pede análise morfossintática. Então, a análise morfossintática envolve todas as classes gramaticais e todas as funções sintáticas. Toda a parte de identificação de frase certa e frase errada, porque ele trabalha a parte de concordância, de regência, de crase, de colocação pronominal, de pontuação, de ortografia. Então, cara, é tudo. E ainda tem a parte estilística, que são as figuras. Tá? Enfim, se estudar tudo, não tem muito o que fugir. Certo? Agora, são questões bem feitas. Questões bem feitas, a intenção da banca não é colocar o candidato em dúvida, não é trabalhar com polêmicas, é identificar realmente quem se preparou, quem estudou, quem se dedicou para chegar lá. Tá? Então, vamos lá, vou mostrar as questões para vocês. Né? Então, aqui ele fala sobre um texto, né, que é relacionado à alimentação. Então, falando das doenças que são transmitidas por alimento. E aí, vamos lá, vamos para as questões. Porque o texto é muito grande, então não vou perder tempo lendo o texto. Você vai ter o tempo aí, você pode ler o texto tranquilamente, tá? Então vamos lá. Com base no texto, pode-se mencionar respectivamente como forma de contaminação. Então, aqui que está o grande segredo da questão, o enunciado. Então, ele coloca em cada alternativa dois elementos. Um que fala sobre a forma de contaminação e outro uma ação que você pode praticar para solucionar esse problema, certo? Beleza. Então, forma de contaminação. Então, o primeiro elemento, que é o que vem antes, né, do risco, do travessão, então tem que ser a forma de contaminação, 1. E o 2 tem que ser a forma como você age, né, para solucionar esse problema. Ótimo. Então, põe aqui, lavar as mãos antes de iniciar a preparação dos alimentos. Isso aqui é até lógico, a gente não precisa nem ler o texto. É até lógico. Isso aqui representaria uma forma de contaminação? Lavar as mãos antes de iniciar a preparação dos alimentos? Não, lógico que não. Isso aqui seria uma ação para solucionar. Então isso aqui já está fora, né? A conservação adequada dos alimentos. Se existe uma conservação adequada dos alimentos, certo? Isso não seria uma forma de contaminar o alimento? Eu já posso eliminar. C. Manuseio incorreto. Isso aqui pode ser. Temperatura inadequada. Também pode ser. Então eu fico pelo primeiro elemento, né? Entre as alternativas C e D. Na alternativa C, cuidados com a higiene e temperatura de armazenamento. Faz sentido. Uma ação para solucionar, sim. Se você tiver cuidado com o alimento, cuidado com a temperatura, claramente, isso aí, você indica uma ação para solucionar esse problema. Deixar alimentos cozidos por mais de 2 horas à temperatura ambiente. Eu até coloquei aqui. Por isso é importante não deixar alimentos cozidos por mais de 2 horas. Ou seja, isso aqui, essa segunda parte aqui, o 2 do item da opção D de dado, contraria. É importante você não deixar
os alimentos cozidos por mais de 2 horas, é óbvio que isso aqui esse item, a opção D. Então, depois que você cozinhou o alimento, você não pode deixar por mais de 2 horas o alimento ali a temperatura ambiente. Isso aí, né, provavelmente vai permitir a ação de bactérias, enfim. Então, é uma questão de interpretação de textos, mas muito, muito simples. Muito simples. O que mais importante que a interpretação do texto é a própria interpretação do enunciado. Questão número 2. Emprego do onde. O onde é um pronome relativo. Tá? E quando você tem onde, a preposição em vai existir. Sempre que você tiver onde. Tá? Então, onde nós estacionamos o carro? Em que lugar? Em que lugar nós estacionamos o carro? Nós estacionamos o carro em que lugar? Onde nós nos encontraremos? Nós nos encontraremos em algum lugar. Então, se você usou onde, saiba que a preposição em está implícita. Certo? Então, onde requer o emprego da preposição em. E se for, vou entrar, qual é o certo? É onde nós nos dirigiremos ou aonde nós nos dirigiremos? Nós nos dirigiremos a algum lugar. Se há algum lugar, o certo seria aonde. Então, tem que ser a preposição em, antes de qualquer coisa. Porque embutido na ideia do onde, sendo pronome relativo, sendo advérbio, aqui no caso é pronome relativo, tá? Você tem que ter a preposição em. Eu poderia trabalhar com qual? Posso, só que o antecedente é o local. Então teria que ser em mais o qual. Em mais o qual dá no qual. No qual não aparece, aparece na qual. Então só sobrou o quê? Em que. Né? Onde é pronome relativo, você pode substituir por em que ou por no qual. Então a substituição do pronome relativo por outro, né? A mesma coisa. Os três aí são pronomes relativos, o que, o qual e o onde. Mas onde já tem a preposição em embutida. Que e qual não. Então você tem que colocar em que. E o qual já é o qual, a qual, os quais, as quais. Tem que ser em mais o qual. Por quê? Porque o antecedente é local. Se não o local fosse um elemento feminino qualquer, tá? A gaveta seria a gaveta na qual. Questão número 3. Tá? Emprego. Ele pergunta aqui qual elemento coesivo que signifique a mesma coisa. Gente, a preposição por aqui indica uma ideia de causa. Tá? Inclusive, aqui, nesse próprio fragmento, já coloquei aqui. Quando as condições do alimento... Então, outra preocupação é a temperatura em que os alimentos são armazenados. Quando as condições do alimento são as ideais para os micróbios, uma única bactéria pode se multiplicar em 130 mil vezes em apenas 6 horas. Mantendo a temperatura abaixo dos 5 graus e acima de 60 graus, sua multiplicação é retardada ou até mesmo evitada. Por isso, por causa disso, por causa desse fato, então por isso, da ideia de por causa disso. Por causa disso, por causa desse fato, o fato de você conseguir retardar a multiplicação, ou até mesmo evitar essa multiplicação, é que é importante não deixar alimentos cozidos por mais de 2 horas. Então, o que veio antes do por isso é causa, por causa do fato que foi mencionado no parágrafo anterior. O efeito, a conclusão, é que é importante não deixar alimentos cozidos. Certo? Ótimo. Aí, em contrapartida, dá uma ideia de oposição, gente. Em contrapartida, por outro lado, entretanto, tudo isso aqui vai estabelecer a ideia de oposição. Não é uma ideia de oposição. É uma ideia de uma relação causa-efeito ou causa-conclusão. Por essa razão significa exatamente a mesma coisa. Por essa razão é importante não deixar alimentos. Em razão daquilo que foi mencionado, por motivo daquilo que foi mencionado, por causa daquilo que foi mencionado no parágrafo anterior, é importante não deixar alimentos cozidos. Questão 4, de pontuação, como eu falei agora, identificação de frase certa, frase errada. Tá? Pedro, embora você já tenha realizado todas
atividades da escola, desligue o computador e vá dormir. Cara, assim, tudo bem. Pedro, aqui é vocativo. Embora você já tenha desligado as atividades da escola, você tem uma oração subordinada adverbial concessiva e depois as orações em sequência, né? As orações principais. A única coisa que eu acho engraçado, tá, tudo bem, a pontuação tá certa. Eu acho a frase sem lógica. Se a pessoa já realizou todas as... Porque a concessão, ela tem uma ideia muito próxima da oposição, da diversidade. Né? Então, assim, a crítica que eu faço, que a frase que eles escolheram para as pessoas interpretarem a pontuação, para as pessoas analisarem os sinais de pontuação, é uma frase que é meio doida, é uma frase sem sentido. Se você já realizou todas as atividades, né, é natural que eu oriente a pessoa a desligar o computador e dormir. Né? Então, o emprego dessa conjunção concessiva embora não faz sentido. Não faz o menor sentido. Né? Mas a pontuação está correta. O vocativo está isolado e entre a oração subordinada principal, o emprego da vírgula, e depois eu tenho dois verbos no imperativo, né, com o mesmo sujeito, ligados pela condição E, por isso que não há vírgula. Tudo certo. Então, item 1 está correto, embora completamente maluco. Sem sentido a frase. Quanto mais nossos adolescentes ficam diante de uma tela, menos eles desenvolvem. Isso aqui é uma relação de proporcionalidade. Quanto mais, então você tem a oração subordinada adverbial proporcional antes da oração principal. E a vírgula está correta, porque a oração subordinada veio antes da principal. Ela não apenas é correta, como ela é obrigatória. Desenvolvem duas habilidades básicas de socialização. Esses dois pontos introduzem a enumeração que já tinha sido indicada que existiria, né? Então aqui, ó, desenvolvem duas habilidades. Aí você vai especificar quais são as duas habilidades. Então vem a enumeração. É a capacidade de trabalhar em grupo. Então a primeira é a capacidade, tal, e a segunda é a empatia. Tudo certo. Os dois pontos introduzindo esse aposto aí, né, distributivo. Afinal, ele já tinha dito que haveria duas habilidades e aí ele especifica quais são essas duas habilidades. Então, item 2 certo. Item 3. As mídias sociais e demais dispositivos dessa natureza provocam... Opa, não quero nem olhar mais nada. Gente, essa vírgula que separa o sujeito é isso tudo aqui. Tá? Está separando o sujeito de verbo. Você não pode ter uma vírgula separando sujeito de verbo. Isso é absurdo. Para que nossas crianças cresçam em segurança... Opa, isso aqui é... Para que, a fim de que, com objetivo de que, com a finalidade de que, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, final. Esta oração subordinada, adverbial final, vem antes da oração principal. Sempre que a oração subordinada vem antes da oração principal, o emprego da vírgula é obrigatório. Então teria que haver a vírgula aqui. Já está errado. É primordial que os pais fiquem atentos ao uso que seus filhos fazem das redes, visto que se trata de uma epidemia midiática, isto é, o uso exacerbado se alastra cada vez mais. O resto está tudo certinho. Né? Aí você tem a oração principal, o uso que seus filhos fazem das redes, aí você tem a vírgula separando a oração principal da oração subordinada adverbial causal, o termo isto é tem fim entre vírgulas, tudo legal. O erro só acontece o erro aqui da ausência da vírgula depois da palavra segurança. Então, questão 4, 1 e 2, só os itens 1 e 2 estão corretos. Questão número 5. Gente, é uma questão linda de flexão verbal. Os verbos da classe gramatical mais abundantes na língua portuguesa são essenciais para que possa ocorrer comunicação. E aí ele pergunta o seguinte: nesse sentido, assinalar a alternativa em que houve erro na conjugação da forma verbal. Então, vamos lá. Mantiveram. Gente, é o verbo manter, que se deriva do verbo ter. Como é que é o pretérito perfeito do verbo ter? Eu tive, tu tiveste, ele teve, tivemos, tivestes, tiveram. Se eles tiveram, eles mantiveram. Perfeito. Perfeito.
Tá? Manteram não existe, gente. Manteram não existe. Os verbos manter, reter, deter, conter, abster, todos eles se derivam do verbo ter. Então, pretérito perfeito eles tiveram, eles mantiveram, eles detiveram, eles retiveram, eles se abstiveram e assim vai. Se entretiveram. Paulo remedia sua mãe adoentada. É lindo isso. É o verbo, aquele famoso bizu do Mário. Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar. E um derivado, que é o intermediar. Você pode pegar o verbo odiar como paradigma, como modelo. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Então, se ele odeia, ele intermedia, ele remedia, e assim vai. Então, ele odeia, ele remedia. Tá? Nós odiamos, então nós remediamos, intermediamos, e assim vai. Certo? É preciso que caçemos. Tá? É o verbo caçar. Certo? Só que tem um detalhe: caçar é com cedilha. Por quê? Porque depois vem a letra A. Esse som de dois S's, mas que é escrito com C, antes de A, O e U, é com cedilha. Só que não, o verbo caçar é o verbo de primeira conjugação, igual ao verbo comprar, igual ao verbo cantar. Não é Maria quer que eu cante? Isso aqui é o presente subjuntivo. Maria quer que eu cante, que tu cantes, que ele cante, cantemos. Maria quer que eu compre, que tu compres, que ele compre, compremos. Certo? Maravilha. Então o verbo caçar é a mesma coisa. Maria quer que eu casse, que tu cases, que ele case, que nós cacemos. Tá? Cacemos. Só que aí, agora o que vem na sequência é a letra E. Então se é a letra E, eu não vou usar mais o cedilha. Fica só a letra C mesmo. Por fim, a letra D de dado. As primas se maqueiam. Não, gente. Aqui, tá? Aquele caso, né, do remediar, que é um verbo terminado em iar, em que a gente acrescentou a letra E, só serve para aqueles verbos: mediar, incendiar, intermediar, tal. Tá? O remediar, que é o que caiu. Os outros verbos terminados em iar não tem esse acréscimo da letra E. Não tem. Tá? Aí vareia é errado. O verbo arriar. Arriar. No sentido de baixar. Aí as cartas. Também não tem. Muita gente fala arreia. Até existe arreia, mas aí não do verbo arriar. Sim do verbo arrear. Que é o caso dos verbos terminados em ear. Arrear, que é de colocar arreios em cavalos. Aí sim, é arreia. Mas arriar no sentido de baixar é arria. E a mesma coisa aqui. O verbo maquiar, as primas se maquiam. Então, ele quer a opção com erro, é a letra D de dado. Tá? Então, você só vai acrescentar a letra E, que a gente até ensina isso, forma E nas formas risotônicas. É quando a sílaba tônica cai dentro do radical. É uma explicação bem digamos assim, bonita mesmo, tá? Sofisticada. Mas esse caso, aí você só acrescenta a letra E nesses verbos. Os outros verbos terminados em IA, tá? Eles não sofrem acréscimo dessa letra E. Em flexão, qualquer flexão. Então o verbo não é maquiar, é maquiar. Se o verbo fosse maquiar, cairia no caso dos verbos terminados em IA. Não. Cai no caso dos verbos terminados em IA. Certo? Maravilha. Vamos lá. Questão meia dúzia. Então, aquilo que eu falei para vocês. Esse aqui é uma questão de análise morfossintática. Né? Então, o termo do coronel Reiter exerce a função de adjunto adnominal. São palpites do coronel Reiter. Vem cá, se são palpites do coronel Reiter, foi o coronel Reiter quem palpitou? Foi ele que deu o palpite? Foi ele que praticou essa ação de palpitar? Esses palpites são dele? Sim, esses palpites são dele. Então, a posse do palpite é dele. Ele que palpitou. Então, isso aqui tem valor agente. Se tem valor agente, realmente é adjunto adnominal. Então, a letra A está legal. A letra B. A expressão é que tem caráter expletivo. Não, não tem. É essa a resposta. Tá?
Se tivesse caráter explicativo, você poderia eliminar da frase. Por exemplo, nós é que somos estudiosos. Nós somos estudiosos. Então eu posso tirar o é que. Não é? Não posso tirar nós é que somos estudiosos. Eu não poderia eliminar esse é que? Sim. Então o é aí não é verbo. Até porque se é fosse verbo, teria que concordar com nós. Quem está concordando com o pronome nós é somos. Esse elemento aqui é que, ele só está dando ênfase, por isso que é uma partícula expletiva. Também chamado de locução denotativa de realce. Mas não é o caso da frase. O palpite do coronel Reiter, os mesmos criminosos que mataram, faz sentido? Você pode eliminar o é que da frase? Não. Então esse é verbo. E o que é uma construção integrante? O palpite é esse. Eu substituo a oração inteira pela palavra isso, pela palavra esse. Tá? Esse aqui é uma construção integrante. O é verbo. Letra C. As duas palavras sublinhadas no trecho pertencem à mesma classe gramatical. Então vamos lá. Os mesmos criminosos, os quais. Eu substituo esse que por os quais. Quando eu substituo o que por o qual, a qual, os quais e as quais, o que é um pronome relativo. Foram os mesmos, os quais de novo. Ah, Rosenthal, e se eu substituísse por o qual, aí não teria problema nenhum. Tá? Ele quer que o que dê a mesma classe gramatical. Se o que é substituído por o qual, a qual, os quais e as quais, se o primeiro que fosse substituído por o qual e o segundo por as quais, os dois seriam pronomes relativos da mesma maneira. Então os dois teriam a mesma classe gramatical. E o pronome mesmos enfatiza criminosos. Sim, inclusive você poderia até tirar. Você vê que a ideia é realçar, enfatizar mesmo. Olha lá. É que os mesmos criminosos que mataram William foram os mesmos. Se você tirasse mesmos da frase, em qualquer uma das duas situações, foram os que saquearam a casa do Sr. Acton, tá? A compreensão disso aí seria exatamente a mesma. Repare que você pode eliminar mesmos aí, a mensagem não sofreria nenhum tipo de prejuízo. Então, reforça o sentido da palavra criminosos. Os mesmos criminosos foram os mesmos que... Os criminosos que fizeram tal foram os que... Foram aqueles, os mesmos. Mas você precisa escrever a palavra mesmo para passar essa mensagem. Então, o emprego da palavra mesmo, realça, enfatiza. Mas se você eliminar, por exemplo, gera prejuízo para a mensagem? Não. Então, a função é só essa mesmo. Bom, vamos lá, galera. Meu irmão, questãozinha de regência. Então, olha lá, identificação de frase certa e frase errada. Meu irmão e eu assistimos o filme. Gente, o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, é transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, assistimos ao filme. E sempre lembro aos alunos uma coisa importante. O fato dos dois verbos significarem a mesma coisa não obriga que eles tenham a mesma regência. Assistir e ver significam a mesma coisa, mas eles têm regências diferentes. O verbo ver é transitivo direto, o verbo assistir é transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, item 1, errado. Ela mora em uma cidade pequena. Quem mora, mora em algum lugar. Certo. Paguei o que devia. Gente, quem paga, paga alguma coisa. Quem paga, paga a alguém. Se ele está pagando o que devia. Então é coisa. Quem paga, paga alguma coisa. É sempre preposição mesmo. Agora, eu paguei, tá, ao funcionário. Certo? Então, olha lá, ele pagou ao banco. Ao banco é a pessoa jurídica que recebe. Agora ele pagou o quê? O que devia. Quem paga, paga alguma coisa. Em relação à coisa, ele é transitivo direto, sem preposição. Em relação à pessoa, que pode ser pessoa física ou jurídica, ele é transitivo indireto, regendo a preposição a. 2 e 3 estão certos. Pedro nunca obedecia o sistema. Gente, os verbos obedecer e desobedecer são transitivos e indiretos, regendo a preposição a. A presença da preposição a é obrigatória. Obedecia ao sistema. Ao sistema. Então, errado.
Então ele quer os certos, 2 e 3. Letra C. Questão 8, questão de colocação pronominal, mais questão de identificação de frase, certo e errado. Ele quer a opção correta agora. Não me refiro, não atrai o pronome oblíquo. Então o emprego da próclise, ou seja, do pronome oblíquo antes do verbo, é perfeito, é obrigatório. Mesma coisa, eu nunca me queixei disso, nunca, é advérbio. Aliás, são advérbios ainda indicam, dão ideia de negação, né? As palavras que expressam ideia de negação, que geralmente são advérbios, atraem pronomes oblíquos. O que sempre vai atrair pronome oblíquo? Sempre. Por isso que o pronome oblíquo vem antes do verbo. Nos 3 casos está sendo utilizada a próclise. E a próclise está correta. Os elementos que atraem fizeram valer a sua força atrativa. Tá? Ele quer a opção correta, já chegamos à resposta. Me diga uma coisa, não preciso nem olhar mais nada. Não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo. Eu teria que pegar o pronome oblíquo e deslocar para depois. Diga-me uma coisa. Tá? Você vai me deixar em paz? Olha, antigamente isso aqui era considerado errado. Um pronome oblíquo no meio de uma locução verbal, estando o último verbo no infinitivo, a gramática exigia ou que viesse antes da locução verbal, você me vai deixar, ou depois, você vai deixar-me. Só que o brasileiro gosta de usar o pronome oblíquo no meio da locução. E hoje as gramáticas já estão aceitando. Inclusive se encontra isso que eu estou falando, numa gramática que eu considero maravilhosa, que é do Celso Cunha com o Lindley Sintra, que ele fala assim, olha, essa colocação pronominal que é feita no Brasil já tem que ser, né, não justifica considerar isso inadequado. Mas de qualquer forma a letra B já tem um erro, que é iniciar a oração por pronome oblíquo. Vendo-a entrar, perfeito. Não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo, eu estou colocando o pronome oblíquo depois do verbo. Me lembrei, opa, aí não. Por quê? Porque eu estou iniciando uma nova oração. Aqui é uma nova oração, não é o período, não é a frase, mas é uma nova oração. E aí já está errado. O certo seria lembrei-me. Depois nós temos até um erro de regência, se bem que não é isso que ele está pedindo para analisar. Mas se usou o pronome oblíquo me, eu teria que usar a preposição de. Lembrei-me de que. Mas esquece, eu estou falando isso porque não me custa nada comentar. Mas não seria isso que você analisaria na hora da prova, porque ele pede só para você analisar a colocação pronominal. Mas que, além da colocação pronominal, há um erro de regência, é mesmo. Ou é lembrei que, ou é lembrei-me de que. Ou você, né, regência dos verbos lembrar, esquecer, recordar, ou é calça de veludo, ou é bumbum de fora. Ou você usa os dois elementos, não usa nenhum dos dois. Isso aqui, colocar um elemento, não colocar o outro, está errado. Como também estaria errado se eu falasse lembrei de que. Mas repito, eu estou falando sobre isso porque é uma aula de português. Tá? Mas não é uma análise que se deveria fazer na hora da prova, porque a questão é de colocação pronominal, não de regência. Depois tem o sempre atrai o pronome oblíquo, né? Então o certo seria sempre me pedia. Vamos lá. Reagimos daquela forma brutal porque, gente, porque é uma conjunção subordinativa causal. As conjunções subordinativas atraem obrigatoriamente, porque nos agrediram. E o jamais, né, novamente é um advérbio, estabelece a ideia de negação, e jamais me esqueci. Agora, olha lá, aqui ele já coloca a regência correta. Repare, ele usou o pronome me e usou a preposição de. A regência está correta, o que está errado aqui é a colocação pronominal. Para que essa frase seja correta, você teria que pegar o me e deslocar. Mas você vê, tem que ter os dois elementos. Questão 9, figuras, como eu falei, a parte de estilística. Tá? Então, o que ele quer aqui? Eufemismo e hipérbole. Uma coisa interessante nessa questão é que ele já explica para quem está fazendo a prova o que é eufemismo e o que é hipérbole. Olha lá, enquanto o eufemismo é empregado para suavizar uma ideia desagradável, a ideia é essa mesmo. O eufemismo é para abrandar alguma coisa. Por exemplo, a minha avó não falava câncer de jeito nenhum. Falava em doença ruim. Não falava câncer de jeito nenhum. Isso é uma forma de abrandar. Né? A mesma coisa é você falar assim, Rosenthal é gordo. Isso.
Outro fala assim, o Rosenthal está com alguns quilinhos acima do peso. Quando a pessoa fala que está alguns quilinhos acima do peso, isso é um eufemismo. É uma forma de falar mais suave, mais branda. E a hipérbole é exatamente o contrário, é o exagero. Olha lá, depois de uma longa doença, ela enfim descansou. A pessoa quer falar o quê? Que a pessoa morreu. Só que aí usa uma forma mais branda, mais suave. Descansou. Isso é um eufemismo. O emprego de uma palavra, né? Foi para o andar de cima. Em vez de falar que morreu, foi para o andar de cima. Ela chorou um oceano de lágrimas. Nossa, pode ter chorado muito, mas um oceano de lágrimas é impossível. Olha o exagero. Isso é hipérbole. Já chegamos à resposta. Não é a primeira vez que ele falta com a verdade. Faltar com a verdade, o que é? Mentir. Né? Então ele quer abrandar. Tudo bem, aqui realmente é um eufemismo. Tá? Agora, Heriberto atravessou a piscina nada. Não vejo nada aqui, não vejo nenhuma figura de linguagem. Tá? Não há exagero, nem. Então não há hipérbole. Também não existe uma forma mais branda de falar. Então o primeiro elemento até está correto, que realmente atende o que está sendo exigido, que é o eufemismo. Mas o segundo elemento, a segunda estrutura, quando ele fala aqui que o Heriberto atravessou a piscina, você não tem nem hipérbole nem exagero. Lê o documento umas 1000 vezes. Opa, será que você leu 1000 vezes mesmo? Deve ter lido 4, 5 vezes. Não é exagero aqui? Então, isso aqui nós temos um caso de hipérbole. Pedro é pouco provido de inteligência. Pouco provido de inteligência quer dizer que o cara é burro. Certo? Um imbecil. Só que em vez de usar burro ou imbecil, ele está usando o quê? Pouco provido de inteligência. Aqui. Então, na letra C, você até tem os dois elementos. Aí, o eufemismo e a hipérbole, só que estão invertidos. Primeiro veio a hipérbole, depois o eufemismo. Nós partimos cedo rumo à capital. Tá? Eu não vejo nem hipérbole nem eufemismo aqui. Cheguei em casa, olha lá, erro de regência, mas não tem nada a ver com... O certo seria chegar a casa, o verbo chegar rege a preposição a. Com uma fome de leão. Aí sim, aqui nós temos exagero. Você pode estar esfomeado, mas não é igual a uma fome de um leão. O leão tem a capacidade de comer muito mais quilos do que um ser humano. Né? Então aqui nós temos uma hipérbole. Questão número 10. Aqui não se admite a crase. Ele sempre comparece, quem comparece, comparece a alguma coisa. Então a preposição a existe, mais o artigo as, né, preposição a, mais o artigo as, já as reuniões é o substantivo feminino e plural, as com crase. Né, ele sempre comparece aos encontros. Sempre comparece aos encontros. Todos fazem elogios. Quem faz elogio a alguém. Aí você tem a preposição a, mais o artigo a, que aparece antes do pronome possessivo sua. Este artigo a antes do pronome possessivo sua, esse artigo a não é obrigatório. Você não é obrigado a usar o artigo antes do pronome possessivo. Beleza? Então eu poderia usar tão somente a preposição a, ou preposição a, então só a preposição a, mais o artigo a, que é opcional, que daria a com crase. Então poderia ser a puro ou a com crase. Só que veja o enunciado. Assinalar a alternativa em que não se admite a crase. A crase aqui está correta, na letra B. Ela só não é obrigatória. Se em vez de letra fosse trabalho, eu poderia ter só a preposição a seu trabalho. Tá? Ou a preposição a mais o artigo o, porque o artigo o, da mesma maneira, é opcional antes do pronome possessivo seu. Então eu poderia ter preposição e artigo ao seu trabalho, preposição a com artigo o, ou só a preposição a. Então, da mesma maneira, eu poderia ter só a preposição a antes de sua, ou preposição a com artigo a. Então, admite-se a crase aí? Sim. É a resposta não. Gente, isso aqui é uma locução prepositiva. A procura de. Essa locução prepositiva, ela é centrada no substantivo feminino procura. Essa locução prepositiva, ela é craseada.
É da própria natureza da locução prepositiva. É como se tivesse ela estava ao encalço. Agora aqui não. Aqui não pode ter crase de jeito nenhum. Nós iremos a Paris. Existe a preposição. Quem vai, vai a algum lugar. Só que antes de Paris não há artigo. Lembra aquele macete que a gente aprendeu lá na escola? Que é, quando vou a e volto da, é porque crasei o a. Você fala, eu volto da Paris? Não, você fala, eu volto de Paris. Agora, iremos à Argentina. Eu volto da Argentina. Aí haveria crase. Então aqui não pode ter crase de jeito nenhum. É essa a resposta. Questão 11. Questão de emprego do porquê. Olha lá, ortografia. Aí você encontra questão de ortografia de tudo que é ordem. Regras de acentuação, uso de hífen. Você encontra tudo que é tipo de questão de ortografia. Muita questão com porquê. Gente, sempre que eu conseguir substituir, sempre que eu acrescentar a palavra razão depois da palavra porquê, esse porquê tem que ser separado. Tá? Por que razão você chegou atrasado? Tá? Então, eu tenho que colocar esse porquê separado exatamente como está. Então, se você encaixar a palavra razão, não sei porquê você chegou atrasado. Ah, Rosenthal, esse porquê é junto, né? Não sei por que você chegou atrasado. Não sei por que razão. Olha lá, vou escrever a frase aqui. Não sei por que você chegou atrasado. Ah, mas Rosenthal, mas na letra A é uma interrogativa. E essa frase que você escreveu não é uma interrogativa. É sim. É sim. É uma interrogativa indireta. Nos dois casos eu tenho interrogativa, na letra A e nessa frase que eu acabei de escrever. Só que uma interrogativa direta e indireta. Por isso que eu nem ensino assim. Eu ensino da seguinte maneira. Se você conseguir encaixar a palavra razão depois do porquê, esse porquê tem que ser separado. Então, por que razão você chegou atrasado? Não sei por que razão você chegou atrasado. Nos dois casos, encaixou a palavra razão, é uma interrogativa. Se é uma interrogativa, é separado. Quando a interrogativa vem com ponto de interrogação, é uma interrogativa direta. Quando não vem com ponto de interrogação, é uma interrogativa indireta. Mas nos dois casos, o porquê é separado. Preciso descobrir o porquê. Porque aqui é um substantivo, vem com o artigo antes. Porque aqui é sinônimo exato de motivo. Se você substituir porquê por motivo, tá? É porque a palavra porquê é um substantivo. A palavra motivo é um substantivo. Porquê é um substantivo? Passa a ser acentuado. Então não sei o porquê, não sei o motivo. Acento. Você brigou com seu namorado por quê? Por que razão? É uma interrogativa. Se é uma interrogativa, é separado. Ah, Rosenthal, por que veio com acento? Porque é uma interrogativa. Eu encaixo a palavra razão depois. Só que esse porquê está no final da oração. Se está no final da oração, tem que vir com acento. Se viesse a palavra razão depois, por que razão? Já não teria acento. O porquê separado sem acento. Mas como o porquê está no final e é uma interrogativa, tanto faz ser direto ou indireto, tá? Tem que ser separado. Então, separado está, beleza. Só que tinha que ter o acento que está no final da oração. Mesma coisa, tá? Que seria a letra A. Você chegou atrasado hoje por quê? Teria que ser separado com acento circunflexo. Ele reclamou por quê? Gente, esse porquê aqui é uma conjunção. É sinônimo de já que, de visto que, de pois. Então esse porquê, quando o porquê é sinônimo de já que, de visto que, de pois, ele é junto, beleza. Só que não tem esse acento. O erro está aqui. Na presença desse acento, que foi muito mal empregado. Por fim, questão número 12, que é uma questão de concordância. Eu falei, olha como eles gostam de questão que você identifique frase certa, frase errada. Christie tinha sido uma pessoa capaz, uma pessoa ambiciosa e consciente. Mas agora ela, Christie, está sozinha, feminino, tudo sozinho.
vestindo trapos, masculino, e roupas, feminino, velhos e rasgados. Pois então, gente, quando tem dois ou mais adjetivos, dois ou mais substantivos, aqui no caso, trapos e roupas, e o adjetivo vindo depois, esse adjetivo pode concordar com o elemento mais próximo, roupas, que é feminino e plural. Então poderia ser velhas e rasgadas. Poderia. Quando o adjetivo vem depois, no caso aqui são os dois adjetivos que estão vindo depois dos dois substantivos, o adjetivo pode concordar com o elemento mais próximo, no caso o elemento mais próximo é roupas, ou pode concordar com o somatório deles. Só que tem um detalhe. No somatório, a língua é machista. Quem prevalece é a forma masculina. Então fica masculino e plural, velhos e rasgados. Ou seja, as duas construções estão certas. Velhos e rasgados ou velhas e rasgadas. Velhos e rasgados concorda com somatório, e no somatório, se houver um elemento masculino e 800 femininos, quem prevalece é o masculino. Mas poderia ser também velhas e rasgadas, concordando com o elemento mais próximo. Se fosse ao contrário, vestindo, né, velhos e rasgados, ele tem que concordar com... Quando o adjetivo vem antes, tá, a maioria dos autores prefere a construção concordando só com o elemento mais próximo. Então, vestindo velhos e rasgados trapos e roupas, ou vestindo velhas e rasgadas roupas e trapos. Então, se o adjetivo vem antes, ele concorda com o elemento mais próximo. Vindo depois, como é o caso da frase original, aí, que a gente está analisando, ele pode concordar com o mais próximo, né, que seria velhas e rasgadas, concordando com roupas, que é feminino e plural, ou poderia concordar com o somatório. No somatório, o somatório é plural. E se houver um elemento masculino, de 300, aquele masculino é que prevalece. Se todos fossem femininos, aí não teria jeito, seria feminino e plural. Vestindo camisas e roupas. Porque camisa é roupa, né? Sandálias e roupas. Seriam velhas e rasgadas. Meias e roupas. Que aí todos são femininos. Beleza? Maravilha. Os resultados da pesquisa mostram um risco alarmante de vulnerabilidade juvenil. Reconhecida. Gente, aqui caberia tanto reconhecido quanto reconhecida. Porque reconhecida é vulnerabilidade juvenil. Mas também estaria certo se fosse reconhecido. Porque mostra um risco que é reconhecido. Então aqui caberiam as duas. Reconhecida, concordando com vulnerabilidade, ou reconhecido, concordando com risco. Como mais preocupante que a taxa de desocupação, uma vez que esses jovens não estão nem ganhando experiência laboral. Tudo certo. Letra C. No estado do Rio de Janeiro, a chuva que inundou ruas e estradas no fim de semana deixou muitas milhares, não, milhares é masculino. É 1 milhar. Não é quando o cara ganha no jogo do bicho, ganha. Eu acertei o milhar. Eu acertei os milhares. Então são muitos milhares de pessoas. O erro está aqui. Cícero não sabia até então, mas havia sido picado com uma jararaca. E em poucos minutos começou a ter uma grave reação. Perdeu a sensibilidade em parte. Eu não consegui. Cícero havia sido picado. Então, picado masculino concorda com Cícero. Grave concorda com reação. Perdeu a sensibilidade em parte da perna, tamanha, feminino, porque tamanha a dor. Então, feminino porque concorda com dor, que é feminino, que sentia no local da picada. Então, também está certinho. A única que apresenta erro, e erro de concordância nominal, típico, é que a palavra milhares é masculino. Então, você teria que ter o pronome aí, pronome definido, na forma masculina. Muitos milhares de pessoas. E com essa questãozinha aqui nós encerramos, nós concluímos aí mais uma posse, né? Falando aqui, né, uma banca que prepara provas, sobretudo para o sul do Brasil, né? Mais ainda, praticamente para o Rio Grande do Sul. E aproveitando que o tema é esse, né? Falando que nós estamos aqui ajudando também dentro das nossas condições, né, participando aí
doações, enfim, e rezando aí para que essa situação seja resolvida. Eu acho difícil, não tem como resolver isso de uma forma tão rápida, mas pelo menos que essa dor seja diminuída mais rapidamente possível. Falou, pessoal, um grande abraço para todos e até a próxima.